Provavelmente já te falaram alguma vez para jogar fora as garrafinhas de plástico de água ou os potinhos de plástico que você usa para esquentar a comida, dizendo que os micro e nanoplásticos que pudessem estar lá podem fazer mal para a sua saúde. E você acredita mesmo nessa história? Em 2024, cientistas pegaram placas de gordura na artéria do pescoço, que é a carótida, e levaram para um laboratório de análise. E ao pegar essa placa e colocar dentro de um microscópio científico de pesquisa, identificaram lá dentro da placa partículas de plástico. E a partir daí veio uma enxurrada de notícias, de artigos, querendo jogar medo nas pessoas pela presença de plásticos no nosso corpo. Meu intuito aqui hoje é conversar com vocês de onde vem toda essa história de microplásticos e plásticos, qual que é o real impacto disso na saúde? Será que a gente tem mesmo que ficar preocupado? E por fim, a minha opinião pessoal e dicas práticas quanto a isso, pelo que a gente tem hoje na ciência. Meu nome é Matheus Prata, eu sou cardiologista e vou responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo. A produção desenfreada de plástico já é muito bem conhecida por todos e principalmente seu impacto ambiental. Hoje já são mais de 400 bilhões de toneladas de plástico sendo produzidas, com expectativa de chegar até 1,5 bilhão de toneladas em 2050. E o que deixou o plástico muito famoso é justamente sua capacidade de ser resistente, de ser útil para diversas coisas. E essas mesmas propriedades que deram essa resistência a esse plástico são os que deixaram ele ser mais difícil de ser degradado no ambiente. Então, sol, chuva, calor intenso, isso tudo ajuda a degradar o plástico, mas o problema é que ele não some. Pensa num giz de escrever em quadro, que aquela sua professora usava lá no ensino fundamental. Quanto mais aquela escrevia, aquele giz ia acabando, mas ele não simplesmente evaporava, ele ficava formando debris, formando pós cada vez menores. E esse pó ficava lá no ar, e você acabava podendo inalar esses pós, inclusive. O mesmo acontece com o plástico, ele não simplesmente some, ele vai se degradando em partículas cada vez menores. E o problema é que quanto mais essas partículas ficam pequenas, maior é a chance do seu organismo absorvê-las. Isso foi visto que, de fato, a gente consegue encontrar essas partículas em diversos locais do corpo. E a gente usa essa classificação dos plásticos em micro e nanoplásticos pelo seu tamanho. A partir de 5 milímetros de tamanho para baixo, a gente chama de microplásticos, que já são partículas muito difíceis de serem visualizadas a olho nu. Já os nanoplásticos, que são aqueles que mais facilmente entram pela pele, pelo intestino, pelas nossas mucosas, são aquelas com tamanho menor do que 1 micrômetro. Então, apesar da maioria desses microplásticos e nanoplásticos sejam fruto da biodegradação, nós também temos aqueles que são produzidos artificialmente para principalmente produtos cosméticos. Alguns cremes, sabonetes, esfoliantes principalmente, eles apresentam componentes de micro nanoplásticos produzidos artificialmente. A gente não sabe ainda qual que é a via que a gente mais ingere esses micro e nanoplásticos, mas a gente pensa que a principal deve ser pela boca, justamente pela biodegradação no ambiente, no solo, e você vai e ingere, bebe água contaminada, come alimentos contaminados, come peixes que se contaminaram com os plásticos, e isso vai se acumulando no seu organismo, uma vez que eles não são excretados. Mas não é toda partícula de plástico que você come e vai direto para o seu corpo. A grande maioria delas, até as nanos, elas são eliminadas. O problema é que quando elas são muito pequenas ou quando você tem algum mecanismo plausível de entrada no seu corpo, como por exemplo, um intestino desregulado com a sua mucosa com menor capacidade de eliminação de coisas estranhas, essas nanopartículas elas podem entrar no nosso corpo. E isso já foi em estudos de laboratório, de você pegar o tecido, por exemplo, de necrópsia e olhar, isso já foi estudado que, de fato, a gente consegue encontrar essas partículas de nanoplásticos e microplásticos em diversos pontos do corpo, seja no intestino, nas fezes, na urina, no fígado, no cérebro, no coração, nas artérias do coração, causando infarto ou em qualquer outra artéria do corpo, como a gente viu nas placas de gordura, inclusive na placenta, trazendo a preocupação de uma transmissão fetal e também nos testículos e sêmens. Então, no corpo todo, a gente está tendo a acumulação de plásticos e microplásticos. A grande pergunta é: será que isso de fato acarreta numa pior saúde para a gente? Já fica muito claro que a exposição da população como um todo aos plásticos
leva a gente a se contaminar? Será que essa contaminação é danosa? Essa pergunta que muitas pessoas tentam responder, mas a gente não tem a resposta ainda, apesar de todo o alarme que tem sido feito. E o que eu quero mostrar para vocês? Esse estudo que eu comentei no começo do episódio, de 2024, onde cirurgiões na Itália, após fazer um procedimento de retirada da placa de gordura das carótidas, eles pegaram essa placa e colocaram no laboratório para ver se de fato tinha microplásticos. E olha que interessante, quando que eles colocaram nesses microscópios eletrônicos de varredura, são microscópios extremamente chiques, eles identificaram, como você pode ver aqui, partículas dentro de células de defesa do corpo, que estavam dentro da placa, com partículas que eram sugestivas, muito claras de plástico, tá? Então essas partículas que eu estou sinalizando para vocês são as partículas de plásticos que de fato foram encontradas dentro das células de defesa do nosso corpo que estavam dentro da placa de gordura. E isso não se repetiu só na placa de gordura, se repetiu em diversos outros tecidos que eu já comentei. Então, de fato, que o plástico está no nosso corpo, isso é um fato. Isso não é invenção, isso não é terrorismo. Isso é uma evidência que a gente tem. Agora, se isso está causando problemas, essa é a pergunta que ainda está sem resposta. Esse estudo de 2024, ele foi publicado na principal revista do mundo, a New England Journal of Medicine. Ele tentou ver se essas pessoas que tinham esses plásticos nas artérias, elas eram piores, elas evoluíam piores do que quem não tinha esses micro e nanoplásticos. Veja bem, primeiro, ao analisar essas lâminas com essas placas de gordura, eles viram que até 60% das placas tinham plástico, de preferência não, né? Principalmente em polietileno. 60% era polietileno. O microplástico que está presente em diversos locais, principalmente nas garrafas, nos materiais plásticos, nos potes de plásticos. Mas também tinha presença em cerca de 15% de PVC, que é uma partícula de plástico já claramente tóxica, que a gente já sabe há alguns anos. Então, isso já estava muito bem associado. Então, esse grupo foi muito esperto. Ele chegou e quis acompanhar ao longo do tempo, de perto, essas pessoas. Tanto as que tiraram a placa de gordura e tinham plástico nelas, quanto as que não tinham plástico nelas. E elas foram acompanhadas ao longo de 2 anos e meio para ver se as pessoas que tinham esse plástico evoluíam melhor ou evoluíam pior, ou se não fazia diferença nenhuma. E aí o detalhe que é o mais importante desse estudo, que é o que merece o nosso alerta e merece a nossa investigação e consideração a respeito da intoxicação e contaminação por microplásticos. As pessoas que tinham isso nas carótidas, nas placas de gorduras dessa artéria do pescoço, eles tinham 4,5 vezes mais chance ou de morrer, ou de ter um infarto, ou de ter um AVC. Isso é muito grande. É uma razão de chance, que a gente chama, um risco relativo, uma razão de 4,5 vezes a mais é algo muito impactante na cardiologia. Então, a associação, ou seja, ter plástico na carótida, ela se associou a um risco muito maior de ter infarto. E não é só isso. Em julho desse ano, a gente teve um outro estudo que pegou pacientes que chegaram infartados no sala de cateterismo, o mesmo exame que eu faço, em que a gente vai com fio lá no coração, joga contraste lá nas artérias do coração para ver se tem entupimento. E as pessoas que tinham entupimento, eles coletaram o exame de sangue lá dentro dessa coronária para dosar a quantidade de plástico e microplásticos. E o que eles viram é que as pessoas que chegavam infartadas tinham maiores níveis de microplásticos do que quem não chegava infartado. E de quem não chegava infartado, quem tinha placa de gordura lá, também tinha níveis maiores do que quem não tinha nenhuma placa de gordura. Ou seja, a presença do infarto, ela esteve associada a maiores níveis de microplásticos. Então, esse é um dado que merece atenção, uma vez que a gente tinha esse grau de gradiente de quanto maior a gravidade da apresentação, o infarto ele é mais grave do que ter a doença em si, que é ter a placa de gordura, que é mais grave do que não ter nada. E os níveis de microplásticos, a presença de microplásticos no sangue foram aumentando nesse gradiente, né? Os microplásticos foram aumentando nesse gradiente. E outro detalhe muito importante, fora do coração um pouco, no cérebro, a gente percebe que o cérebro ele acumula
mais microplásticos e nanoplásticos, principalmente, né, que passam a barreira hematoencefálica, mais do que outros órgãos. Um estudo chinês do ano passado demonstrou que ele absorvia 18 a 20 vezes mais do que os outros corpos, os outros órgãos. E não só isso, quem tinha esses microplásticos no cérebro estava mais associado com demência. E isso aconteceu também nos testículos. Foi identificado micro e nanoplásticos nos testículos e no sêmen, e essas pessoas também tinham a produção de sêmen menor. Ou seja, tinham menos espermatozoides do que quem não tinha a presença de micro e nanoplásticos nesses tecidos. Eu sei, isso parece assustador. Quando eu comecei a ver essa associação, eu também assustei. Já comecei a pensar de que, de fato, isso é realmente muito grave e a gente tem que abolir tudo e qualquer tipo de plástico da nossa vida. Mas existem algumas ressalvas importantes, em que a gente não pode colocar microplástico ainda no mesmo patamar dos outros fatores de risco que a gente já tem. Porque o que a gente tem aqui hoje é a associação e não é prova de causa. A associação é muito forte, ela merece ser respeitada. Mas para a gente tomar medidas, para a gente fazer algo um pouco mais invasivo ou que mexa mais na rotina das pessoas, a gente precisa de uma prova um pouco maior. Como assim? Imagina que você pega uma parede lisa e uma parede cheia de velcro e você joga confete nas duas paredes. Em uma dessas paredes, o confete vai ficar lá, grudado, e na outra não. O confete, ele é um sinal que a parede tem velcro. Ele não é a causa de que a parede tem velcro. Como assim? Bom, placas de gorduras que estão mais propensas a infartar são as placas que a gente chama de instáveis. Elas são mais propensas a infartar porque a sua camada superficial ela é mais fina e ela apresenta na sua parede também receptores, ela é mais receptiva a absorver diversos tipos de partículas, como por exemplo o próprio LDL. Isso deixa ela mais inflamada, isso pode deixar ela mais susceptível a absorver nanoplásticos. Ou seja, a presença de nanoplásticos pode ser um marcador, pode ser um sinal, pode ser um confete de que a placa é ruim. Entendeu? E não a causa da placa ser ruim. O mesmo pode estar acontecendo no cérebro, onde viu associação com demência. Já é sabido que cérebros demenciados, cérebros já atrofiados, eles têm uma perda da sua barreira e também são mais propensos a acumular essas substâncias tóxicas. Então, o micro e nanoplástico, ele pode ser um sinal de que o cérebro está doente e não a causa do cérebro estar doente. Para realmente saber se é causa ou só associação, a gente precisa de mais dados. Primeiro que esses estudos eles precisam ser replicados ainda em outros laboratórios, em outras situações, para a gente começar a ver que, de fato, há associação com doenças, como, por exemplo, o infarto e a demência. Para aí sim, a gente confirmar que essa associação, de fato, ela é válida e replicável em todos os cenários, que não foi apenas um ou outro achado. Em segundo, a gente tem que avaliar a exposição e se isso aumenta ou diminui a presença desses plásticos e principalmente nos eventos futuros. Por exemplo, eu vou pegar um grupo de pessoas e acompanhar elas durante 5, 10 anos e ver quais têm utilizado garrafas de plástico, potes de plástico, que esquenta plástico em micro-ondas, quais não esquentam, e ver se lá na frente elas possuem mais micro e nanoplásticos nos órgãos do que as outras. Dessa maneira, você consegue confirmar que quanto maior a exposição, maior a presença desses micronanoplásticos. Se você linkar isso com a demência ou com o infarto, por exemplo, aí sim a questão de causalidade fica cada vez mais comprovada. Então a associação hoje é muito forte, mas falta ainda a gente provar a causalidade. E tem um detalhe no meio dessa causalidade, que é o fator de confusão. O fator de confusão ele pode estar presente aqui. Como assim fator de confusão? Para eu te dar um exemplo, eu vou te lembrar uma história do café. Antigamente, achavam-se que as pessoas que tomavam mais café, elas tinham mais chance de ter problemas do coração. Mas isso foi associado, teve associação lá em 90, no começo do século. Mas, quando foi avaliar por possíveis fatores de confusão, viram que as pessoas que mais tomavam café naquela época eram pessoas que mais fumavam também. E quando você excluía o tabagismo, o efeito de café em infarto simplesmente sumia. E o mesmo pode estar acontecendo aqui e exatamente com o mesmo possível fator de confusão.
o cigarro. O cigarro, pessoal, além dele ferir as mucosas do nosso pulmão, favorecendo a entrada das partículas micro e nanopartículas que podem estar no ar, ele, no seu filtro, na sua composição, também tem micro e nanoplásticos que podem ser degradados. E, beleza, existe a plausibilidade, mas existiu algum sinal nesses estudos que pudesse levantar a nossa suspeita de que o tabagismo está no meio do caminho? No estudo principal do New England de 2024, do grupo italiano, não. Eles não colocaram diferença entre os dois grupos, o que tinha plástico e o que não tinha, com relação ao cigarro. Mas a carga tabágica, quanto que cada um fumou, a gente não tinha bem descrito. No segundo estudo, que foi publicado em julho de 2026, a gente teve uma diferença absurda. Pessoas que fumavam tinham muito mais micro e nanoplásticos no sangue do que quem não fumava, sendo o tabagismo o único fator que conseguiu se associar a uma possível causa de ter o microplástico aumentado no sangue, de todos os que eles analisaram. Então, de fato, será que o cigarro é o responsável por aumentar os microplásticos e pôr eles dentro da artéria e causar infarto e demência, por exemplo? Ou será que ele só está inflando os nossos resultados, ou seja, só está corroborando que o plástico é ruim? Será que o plástico é um dos motivos do cigarro ser tão ruim assim? Bom, são perguntas que a gente ainda não tem resposta, mas elas servem para a gente abaixar um pouco toda essa poeira. Que de fato a associação existe, de fato a associação é alta, e se for completamente verdade, é perigosa, mas vamos com calma, a gente ainda tem muito a aprender sobre microplásticos antes de tomarmos grandes medidas pensando na nossa saúde. Qual que é a minha opinião final disso tudo? A gente sabe hoje que a associação existe e ela é forte, mas a gente não tem prova de causa e efeito. Na minha humilde opinião, pela chance disso acontecer, disso ser verdade, se existir algumas medidas que são baratas, são fáceis, não vão mudar em nada a minha vida, por que não? Eu prefiro chegar daqui 10 anos e ver que isso tudo era uma bobagem e saber, bom, troquei minha garrafa de plástico por uma garrafa de metal, isso não mudou em nada a minha vida, do que daqui 10 anos a gente descobrir que, de fato, a gente esquentar a nossa marmita numa pote de plástico aumenta micro e nanoplásticos, isso pode estar intoxicando a gente ao longo do tempo. Então, algumas medidas que podem, de fato, ajudar. Trocar a garrafa de plástico por garrafa de metal, pessoal, não é besteira. Pela presença de micro e nanoplásticos, já se foi documentado que as águas em garrafas de plástico, elas possuem quantidades muito grandes de partícula. Então é preferível a gente utilizar água filtrada e em garrafas de metal. O mesmo serve para esquentar potes de plástico no micro-ondas. O calor, ele é um dos responsáveis por liberar esses micro nanoplásticos. Tem outros pontos também que a poluição do ar, ela está muito presente, e dentro de ambientes fechados, por isso ficou muito carpetes e tudo mais, foram identificados níveis maiores de microplásticos no ar. Então, deixar os ambientes fechados mais ventilados pode ser uma alternativa também. E por fim, outra dica muito simples é tábuas de corte, você evitar cortar em tábuas de plástico e preferir tábuas de vidro ou de madeira. Se eu já tiver uma tábua de plástico que eu uso todos os dias, eu não vou me importar de mudar. Mas se eu tiver que trocar e comprar uma nova, aí sim, por que não optar por uma de vidro e uma de plástico? Resumo final, pessoal. Microplásticos, eles realmente estão aí, estão acumulando no nosso corpo e a associação com problemas na sua saúde, ela existe. Agora, se ela é um marcador de que a saúde está ruim ou ela é a causa da saúde está ruim, isso só o tempo vai nos dizer com estudos que já estão em andamento. Nesse tempo, eu prefiro por tomar pequenas medidas que a gente não sabe se vai ter impacto ou não, mas que, se forem benéficas, podem nos ajudar lá na frente. Se você gostou desse vídeo, por favor, encaminha para aquele seu amigo que está muito preocupado com microplásticos ou aquele que ignora totalmente o assunto, para que possa estar inteiro também, para principalmente a gente trazer o conhecimento para essas pessoas, para que sem ansiedade, sem medo, sem terrorismo, você possa tomar essas decisões. É o que eu gosto de fazer no consultório, é o que eu faço na newsletter, na Não Infarte, cujo link para inscrição gratuitamente está aqui na descrição do episódio. Tem um documento inteiro sobre microplásticos lá e mais de dezenas de temas de saúde já escritos. Aguardo vocês. Até a próxima.